queria aqui, esta manhã, iniciar um estudo a respeito de um assunto que tem falado aos nossos corações, já tem algumas semanas, e hoje nós entendemos que chegou a hora de nós iniciarmos este estudo. E é estudo sobre o amor, né? Nós temos falado, o nosso tema que Deus, o Espírito Santo do Senhor, colocou em nossos corações para falarmos e vivermos amando a Deus, amando as pessoas. E nós colocamos um assunto aqui, esse estudo específico, para colocarmos em prática um caminho, um caminho que o Senhor nos direcionou para que a forma como nós devemos viver o amor, né? Então nós vamos iniciar aqui com esse título, vai ser o título do nosso estudo, um caminho sobremodo excelente, tá? E esses próximos domingos nós estaremos ministrando tanto de manhã quanto à noite essas mensagens, e espero que toda a comunidade venha absorver esses estudos para que nós, acima de tudo, colocarmos em prática apenas para glorificar o nome do nosso Senhor, né? O Evangelho, ele serve para isso, para a gente ouvir, aprender e praticar. Não vale nada, de nada se obtivermos conhecimento, e se não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Então o Evangelho de Cristo é um Evangelho desafiador, né? Um desafiador, mas eu tenho certeza que nós contamos com a ação do Espírito Santo de Deus para produzirmos, né, esses conhecimentos para glorificar o nome de Cristo em nossas vidas. Portanto, eu queria ler e começar esse estudo. Eu vou fazer um estudo essa manhã, apenas um estudo introdutório, tá? Vamos falar apenas de uma introdução, para depois aplicarmos o estudo da prática, né? Eu acho que vocês, como já acompanham nós todos os domingos, nós lemos uns versículos, né, que o amor é paciente, que o amor é benigno, né, desde o versículo 4 até o versículo 7, mostram, né, as características do amor, e é em cima dessas características que nós vamos estudar, característica por características, para aprendermos o quanto é maravilhoso vivermos esse amor que é determinado pela igreja e determinado pelo Evangelho de Cristo. Mas, para falarmos aqui a respeito dessa introdução, eu queria começar a ler um pouco atrás, que vai ser 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que diz o seguinte: porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo,
como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que não parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Senhor, eu quero colocar diante de Ti essa palavra, e peço a Deus que por meio dela, o Teu Espírito Santo venha gerar vida em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, o quanto nós precisamos sermos transformados, o quanto, Pai, nós necessitamos glorificar o Teu nome por intermédio das nossas vidas. E eu peço a Ti, Senhor, que através desta palavra, Senhor, o Teu Espírito Santo venha nos constranger, a nos arrepender daquilo que nós fazemos de errado e que nós possamos praticar aquilo que o Teu Espírito Santo diz à igreja. É assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Eu vou iniciar essa passagem aqui, queridos, falar sobre o amor, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo, tá? Então, eu espero que essa palavra que eu vou falar só venha através da própria Escritura, não por mim mesmo, né? E todos sabem, eu acho que é tão complexo falar sobre isso, não é tão simples falar de amor, por isso que há um certo temor no meu coração para falar a respeito desse assunto, porque a palavra, né, o amor, ele tem, ao longo dos anos, tem sido profundamente sendo desgastado, né, ao longo do tempo. Essa palavra amor, ela foi esvaziada, ela foi distorcida,
e adulterada em seu significado ao longo dos anos. Aquelas pessoas que não têm o privilégio de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, eu tenho certeza absoluta que não sabem nada do que é amor. Os únicos que têm o privilégio de saber o que é o amor é aqueles que conhecem a palavra de Deus. E essa é a grande questão, porque é aqueles que conhecem a palavra de Deus, que essa palavra amor que tem perdido exatamente o significado. Ela foi assaltada na mente e no coração de muitos, daqueles que conhecem a palavra. E eu entendo que é preciso, o mais urgente possível, resgatar o valor desse amor, né? Porque isso precisa ser resgatado, porque eu entendo que a única forma de Deus, Jesus Cristo, ser glorificado por intermédio da igreja é o amor. É por conta do amor, né? Então, eu entendo que esse resgate desse amor, ele não vai vir para a igreja, não vai vir do mundo. Esse resgate, ele precisa vir pela igreja, por todos nós, né? Por todos nós que conhecemos a palavra do Senhor. Eu vejo aqui, estudando a palavra de Deus, eu posso perceber aqui que, se vocês lembrarem, se vocês conhecem a palavra, nós podemos observar que o apóstolo Paulo, quando ele direciona a palavra de Deus em suas cartas para a igreja em Éfeso, em Filipos, em Colossos e em Tessalônica, a gente observa que na sua carta, na introdução, ele reconhece o amor que essa igreja tinha. Ela produzia esse amor, e Paulo reconhecia e falava até o quanto isso era maravilhoso aos olhos, tanto de Deus quanto da população naquele lugar, onde o amor de Cristo era derramado sobre o povo da igreja. Mas em particular, na igreja de Corinto, isso não houve. O apóstolo Paulo, ele exalta a igreja de Corinto em algumas outras questões, mas não no amor. Então, eu posso observar aqui que Paulo elogia a igreja de Corinto pelos dons, mas não pelo amor. Não pelo amor. Corinto, nós podemos observar aqui que era uma igreja cheia de dons, queridos. Uma igreja maravilhosa. Aliás, era uma igreja que não faltava nenhum dom, mas, entretanto, o que faltava para eles era a prática do amor. E esse era o ponto vulnerável dessa igreja. Essa igreja de Corinto era uma igreja trôpega e frágil na prática do amor fraternal. Portanto, era uma igreja, nós podemos dizer assim, que era uma igreja imatura e era uma igreja carnal. Se nós observarmos aqui, por que eu li um pouco para trás o versículo 12? O capítulo 12 e alguns versículos. É porque exatamente Paulo, ele elabora aqui algumas questões da vida da igreja, onde ele falava que os dons da igreja de Corinto, tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 14, essa igreja, ela produzia dons maravilhosos. Mas eu acho estranho que, enquanto ele começa o capítulo 12, e ele faz uma interrupção em relação aos dons, e ele para no capítulo 13, ele muda, né, ele muda como se fosse o tema dos dons, ele entra no amor. Aí, de repente, ele fala desse amor no capítulo 13, e ele volta a falar dos dons no capítulo 14. Então, ele faz meio que um sanduíche, né, entre os dons e coloca o amor no meio, para dizer que os dons da igreja não servem de nada se não colocarmos
a prática do amor, envolvidos nesse dom. Todos esses dons mais dramáticos que a igreja tem, e mais maravilhosos que podemos imaginar, elas são inúteis se não houver amor. É o contexto que Paulo está dizendo. Então, ou seja, o capítulo 13, Paulo não está fugindo do contexto do capítulo 12, nem do capítulo 13. Ele simplesmente faz uma sequência, mas ele dá uma pausa no raciocínio. E esse raciocínio, ele embute o quê? O amor entre os dons. É como eu disse aqui, o apóstolo não mudou o seu raciocínio sobre a questão dos dons da igreja. Mas ele colocou no centro a prática do amor para dizer-lhes que todos os dons mais dramáticos e mais maravilhosos que podemos imaginar são inúteis se não houver amor. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Irmãos, você pode ter todo tipo de dom. A igreja de Corinto era uma igreja riquíssima nos dons. Falava em línguas, tinha profetas, tinha mestres. Tinha dons diversificados ali. Ou seja, era uma igreja que o Espírito Santo reinava, derramando sobre eles dons. E eu fico imaginando que esses homens, eles procuravam com zelo o desenvolvimento dos dons. Mas uma coisa faltava para eles. Uma coisa faltava para eles. Em relação a essa introdução, entendendo que o apóstolo Paulo está dizendo a esta palavra, eu posso dizer que o amor é uma posição de atitude, irmãos. Tá? No versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 13, ele diz, vamos ler novamente: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Meus irmãos, o amor é uma posição de atitude. Ou seja, é o próprio amor de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja o seguinte: vocês precisam ter um amor sacrificial. Para a igreja produzir a glória de Deus através da vida dela, você precisa manifestar todos os dias através da sua vida um amor sacrificial, um amor puro, um amor santo, um amor que não busca os seus interesses. Entrega, aquilo que entrega. Ou seja, aquele amor indigno, aquele amor que você procura amar aquele ser indigno. Então esse é que é o amor que o apóstolo Paulo está dizendo, que é um amor que não é sentimento, ou seja, está longe de emoção, mas é um amor de atitude, é um amor de ação, é um amor que não é baseado naquilo que você sente, mas é um amor naquilo que você tem que fazer. Um amor que é preciso fazer. Então, a palavra de Deus nos direciona, nos induz que nós temos um caminho a seguir. E nesse caminho a seguir, nós precisamos produzir essas qualidades. Nós precisamos produzir esse amor que caracteriza muitas coisas. Então, para termos um mundo melhor, queridos, não tem como vivermos sem essa prática. Essa é uma conclusão que nós temos em nossos corações. Para querermos ver um mundo justo, para podermos viver um mundo que glorifique a Deus, não tem como vivermos sem essa prática para obtermos esse amor que exala
né, na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero dizer, meus irmãos, que esse amor não é um amor sem comunhão. É um amor que necessita de comunhão. Eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a própria igreja que não tem como você viver esse amor solitário. Esse amor, ele se desenvolve, em primeiro lugar, na comunidade. Esse amor, em primeiro lugar, ele precisa ser nascido aqui no nosso meio para sair dessas quatro paredes da comunidade e seguirmos, né, a glória de Deus através das nossas atitudes. E é um desafio isso a fazer, porque de fato, se eu colocar, constranger vocês, colocar uma semente no coração de vocês, ou então lançar uma seta no coração de vocês, para que a igreja puder despertar, eu quero dizer uma coisa, que a gente está muito longe disso. Eu quero colocar no seu coração e entendermos quem nós somos. O quanto nós estamos longe para vivermos essa verdade aqui. E eu não estou enganado em dizer. Eu não estou blefando aqui. Eu estou sendo muito honesto para a igreja de Cristo. É difícil de dizer isso. Mas hoje nós estamos muito mais acostumados, em relação à nossa prática, a correr atrás dos nossos próprios interesses, do que viver o interesse do próximo. Essa é a realidade. E é por isso que essa palavra ela precisa gerar vida em nossos corações. E é por isso que ela anda tão fraca nos dias atuais. Eu vejo que o próprio Satanás, ele roubou, ele assaltou dos nossos corações o verdadeiro sentido do amor. Então é algo que nós precisamos pensar. Essa semana eu estava pensando a respeito de amor. Amor na prática. E eu lembrei-me da minha infância. Eu até passei um vídeo para o pessoal do Ministério de Música. Olha o tanto que essa questão ela é delicada. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tive um sonho de ser jogador de futebol. Eu fui um dia jogador de futebol. E eu fui até bom, não fui igual a esses pernas de pau ali, não. Você olha assim, você pensa que é craque, aí não joga nada. Né? Desculpa ser honesto, gente. Desculpa a minha honestidade. Mas, enfim, eu fiz parte de um clube, né? Fui tentar ser jogador de futebol. E eu me lembro que nós éramos em torno de 25 a 30 meninos que fazia parte de uma categoria. Então, cada categoria desse clube, né, que era antigamente era juvenil, dente de leite, infantil, hoje mudou, é sub-11, sub-12, sub-13. Na minha época, então, em cada equipe, né, tinha uma quantidade de meninos. E eu me lembro que nós tínhamos o mesmo desejo de sermos um dia jogador de futebol profissional. Né? Nós éramos jogadores do time amador, do time de base. E o nosso sonho também era querer ser campeão dos campeonatos que nós participávamos. Mas só que nós tínhamos um problema, irmãos. Nós éramos muito diferentes uns dos outros. Né? Ou seja, nós tínhamos criações diferentes, realidade diferente, né? Cada um tinha uma sua educação, cada um tinha... nós éramos muito diferentes. Então você pegava 25 meninos ali e todos eram diferentes uns dos outros. Mas nós tínhamos o mesmo desejo, o mesmo sonho de ser campeão. Então o que aconteceu? Veio o primeiro campeonato e nós jogávamos considerado o melhor time do estado de Goiás. Né? A base, né? O clube ganhava... todas as categorias deste clube ganhavam os campeonatos. E veio
o nosso time para disputar o campeonato goiano. E nós perdemos o primeiro campeonato. E isso mexeu com o nosso interior, mexeu, né, com o nosso orgulho, mexeu com a nossa cabeça. Nós ficamos muito frustrados, muito frustrados. Veio o segundo ano. E o segundo ano começamos a treinar, a gente treinava um ano inteiro para disputar 6 meses de campeonato. Chegou nesse segundo ano, perdemos o campeonato novamente. Aí o que aconteceu no clube? Todas as categorias, elas eram o quê? Campeãs. Eles eram campeão. Todos eram, menos nós. E nós fomos motivo, sabe de quê? De gozação ali no meio, ali do clube. Poxa, todo mundo ganha, menos vocês. Imagina a frustração que estava em nossos corações. E veio o terceiro ano. Porque nesse time de base, você está no mesmo time daqueles que fazem parte da sua idade. Então, nós crescíamos juntos, né, de base em base. Tal. E chegou no terceiro ano, o que aconteceu no início do ano que foi fundamental para todos nós? Nós nos reunimos, antes de começarmos a treinar, nós reunimos ali e lavamos a roupa suja, dizendo assim, olha, nós somos diferentes uns dos outros e nós seguimos um caminho, mesmo que nós queremos fazer, seguimos o mesmo caminho, mas cada um fazia de acordo com o que achava melhor. Ah, eu sou melhor do que o outro. Então, ou seja, nós não tínhamos uniformidade dentro da nossa equipe. Ou seja, nós não tínhamos comunhão. Ali na nossa equipe nós tínhamos preferências. Ali dentro da nossa equipe nós tínhamos rixa. Ali nós tínhamos a nossa preferência. Ali muitos ali pensavam de uma forma, outros pensavam de outra forma. Então, ou seja, então não avançava a nossa equipe. Então nós fizemos o quê? Nós reunimos e nós fizemos um pacto entre nós. De reconhecer aonde nós estávamos errando. E nós reconhecemos os nossos erros. Reconhecemos que nós estávamos no caminho errado, que nós não iríamos chegar a lugar nenhum. E ali, a partir daquela reunião, nós fizemos um pacto de que nós vamos ajudar uns aos outros. Nós vamos anunciar, nós vamos rejeitar, nós vamos ignorar o nosso ego aqui, trabalhar no nosso ego. Nós vamos tirar de nós toda a nossa vaidade, todo o nosso orgulho, e nós vamos começar a trabalhar em prol do próximo. E nós colocamos em prática, irmãos, em prática, aquilo que precisava ser feito. Precisava ser feito. Então nós deixamos de ser movidos pela nossa emoção. Nós começamos a colocar em prática aquilo que precisava ser feito. E nós, por conta disso, nós começamos a demonstrar inconscientemente o amor uns pelos outros. Nós começamos a colocar essa prática dentro da nossa equipe ali. E depois que nós colocamos essa prática, um doar pelo outro, um viver pelo outro, um abençoar o outro, um correr pelo outro. Eu me lembro que uma pessoa que eu não tinha afinidade nenhuma, na nossa época nós éramos muito pobres, né, e o clube não dava assistência nenhuma para nós. Já teve menino que foi morar na minha casa, ou já foi dormir na minha casa, porque não tinha como. Eu morava perto do clube e os outros meninos não. Eles iam dormir na minha casa porque não tinham condições de ir embora. Então era assim a nossa vida. E nós começamos o quê? A amar uns aos outros. Você sabe qual foi o resultado disso, queridos? Nós não perdemos mais nenhum campeonato. Então o que nós tiramos de lição? A gente perdia o campeonato, não era por causa dos nossos adversários, porque a nossa qualidade então era boa. Ou seja, nós tínhamos muitos dons. Nós tínhamos dons demais ali. Muitos eram, tanto é que muitos viraram profissionais, ganharam dinheiro no mundo do futebol. Cheios de dons, mas nós não tínhamos o quê? Amor. E a gente não saía do lugar. A gente não saía do lugar. A gente tinha um freio em nós. Nós conhecíamos, mas só que nós éramos movidos pelos nossos sentimentos, mas não pela prática. E a partir do momento que nós praticamos,
essa verdade, nunca mais deixamos de ganhar um campeonato. O problema nosso maior era nós mesmos. Não era o adversário. E eu vejo isso em relação à própria igreja do Senhor, queridos. Eu fico vendo aqui muitos que conhecem a palavra de Deus, conhecem a essência do amor, sabe que o amor ele vem de Deus, mas no entanto não consegue praticar, porque não consegue se relacionar, porque não abre mão do seu egocentrismo, não abre mão das coisas que precisam ser abertas. Se nós olharmos para Jesus Cristo, e olharmos para a pessoa de Jesus Cristo, nós entendemos que Jesus Cristo, ele saiu da sua glória. Ele precisava sair da sua glória? De jeito nenhum. Mas ele abriu mão da sua glória, e ele veio aqui na terra, ele veio aqui nesse mundo. E a Bíblia fala que ele sendo Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele veio aqui como um indigno. Ele veio aqui como servo. Por quê? Porque ele queria demonstrar o amor de Deus através das suas vidas. Jesus Cristo, ele poderia muito bem falar de amor, mas ele não falou de amor. Ele praticou o amor. E a igreja de Cristo, ele foi chamado para praticar esse amor. E o que Jesus fazia? Ele anulava a sua própria vida em favor do próximo. A Bíblia fala que ele caminhava. A Bíblia fala que ele ensinava, que ele evangelizava, que ele curava. Ele olhava para a necessidade daquele povo ali e fazia o que tinha que ser feito. E você pode ter certeza que a vida de Cristo em seu ministério não foi fácil, irmão. Não foi fácil. Eu creio que Jesus Cristo foi uma pessoa comum como nós, ele sendo ser humano. Ele passava suas dificuldades, ele tinha seu cansaço, ele passava por diversas questões adversas para que ele pudesse não manifestar o amor de Deus, mas ele manifestava. E eu entendo que a igreja ela foi chamada para isso, irmãos. Jesus Cristo, ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele ressuscitou para um intuito. Porque a palavra de Deus fala que quando Jesus exerceu seu ministério, o reino de Deus chegou. E muitos de nós sabemos que o reino de Deus, nós não fazemos, assim, o reino de Deus, o final em si não é aqui neste mundo, é na eternidade. Mas o reino de Deus já está aqui, nesse lugar, neste mundo. E nós fomos chamados para manifestar o reino de Deus através das nossas vidas. E o reino de Deus se manifesta em amor. É apenas no amor. Eu quero que vocês entendam que o amor é superior a tudo, irmão. O amor é superior a todos os dons extraordinários que você pode ver. Eu posso ser o melhor pregador que esse mundo pode ter visto, mas se não tiver amor nas minhas palavras, na minha atitude, eu sendo o pastor, não vai valer nada. Essa é a grande questão. O amor, ele é superior. Ele é superior por causa de duas razões, que eu quero que vocês entendam. Pela sua qualidade e pela sua perenidade. Tá? O amor, ele jamais acaba. Entendam que dons, eles vão cessar. O dons, ele foi manifestado através do Espírito Santo em nossas vidas para ser praticado aqui neste lugar, neste mundo. Mas no dia que nós morrermos, ou seja, quando Jesus Cristo nos chamar, os dons vão ficar aqui, mas o amor não, o amor sobe juntamente conosco. O amor, ele jamais acaba, porque o amor, meus irmãos, ele é perpétuo. Existe uma perpetualidade no amor. Eu vou ser reconhecido por Jesus Cristo, diante de Deus, diante de Jesus Cristo, não é o que eu fiz em relação aos meus dons. Eu vou ser reconhecido por Jesus Cristo naquilo que eu fui. Se tudo que eu fiz aqui diante do reino de Deus, se foi amor, foi por amor. A Bíblia fala que, o próprio Jesus Cristo fala no seu evangelho, né? Muitos curarão no meu nome, muitos profetizarão no meu nome, mas vai chegar no dia do juízo, o que ele vai dizer por aqueles que são o quê?
Para mim, assaltantes. Para mim, são pessoas, pessoas que não entenderam. Pessoas que não conheceram o Evangelho genuinamente. Ou então, aqueles ladrões mesmo. Aqueles cães. Aqueles hipócritas. A Bíblia fala que muitos profetizarão no meu nome. Muitos curarão no meu nome. Mas vai chegar diante de Cristo e vai falar assim: eu não os conheço. Eu não vos conheço. Isso vai acontecer, irmão. Você sabe por que que Jesus não vai reconhecer? Porque não teve amor. Porque não teve conversão. Porque a Bíblia me fala uma coisa muito interessante, meus irmãos. Que Deus é amor. A essência de Deus é amor. E o nosso caráter precisa ser um caráter de amor. E tudo que nós vamos fazer tem que ser no amor. Os nossos dons precisam ter amor. Mas se eu tiver dom e não tiver amor, meu irmão, desculpa, não há conversão. Não há conversão. Amém? Nós precisamos entender como igreja, o que nos leva para a eternidade, para o céu, não é o nosso talento. Não é o nosso conhecimento. Mas é por causa do amor de Deus. E esse amor de Deus, ele é envolvido em nossos corações. Nós precisamos entender que sem amor não haverá edificação. Não haverá edificação. Sem amor a gente ofende uns aos outros. A gente vai ofender as pessoas. A falta de amor mata qualquer situação, irmãos. Ela fere qualquer situação. É o que aconteceu lá em Corinto. Eu fui estudar a respeito do que aconteceu lá naquele tempo de Corinto. Lá em Corinto, aquele pessoal lá tinha muito, naquela região ali, existia muitos gregos ali naquela região. E os gregos ali, eles adoravam alguns deuses, para quem não sabe, né? Eles adoravam o deus Cibele e um deus chamado Dionísio. E naquele tempo lá, para eles invocarem os deuses deles, eles faziam alguns barulhos, eles usavam alguns instrumentos. A história fala que eles usavam aqueles gongos e símbolos, alguns instrumentos, para invocar a presença dos deuses deles. E a história diz que através desses instrumentos, naquela cidade, então, fazia muito barulho. Fazia muito barulho, e isso incomodava aquela população daquela região. Aquela região ficava com raiva com os barulhos. Eu não sei se você já participou de culto, onde tem irmãos que não calam a boca. Começa a manifestar uns negócios meio esquisitos, que não tem nada a ver do Espírito Santo. Já participou de culto assim? De gente começar a ficar falando, rodopiando, dançando, e não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus? Era mais ou menos isso que acontecia nessa região, nesse tempo. Então, Paulo, ele falava que essas questões todas incomodavam as pessoas. Incomodavam as pessoas. Eu me lembro que, uns anos atrás, nós fizemos uma reunião pastoral, como nós fazemos todo ano. Um pastor pediu direção lá para o nosso bispo, dizendo assim: bispo, uma pessoa chegou lá no culto, na nossa igreja, e ela não está deixando eu fazer o culto, porque ela começa a rodopiar na igreja, começa a rodar, achando que é o Espírito Santo de Deus, e na verdade ela está arrumando uma confusão danada na igreja. Ninguém está prestando atenção na palavra, todo mundo presta atenção, é nela. Então não tem vida do Espírito Santo, o Espírito Santo não estava testificando aquilo que ela estava falando. E muitas pessoas não têm cuidado com isso, irmãos. Muitas pessoas são movidas pela sua própria emoção e faz uma bagunça na reunião como essa. Então existe isso. Não existia apenas no tempo de Paulo, mas existe nos tempos de hoje. Em que não existe uma sobriedade para que possa haver uma edificação. Então existe essa questão, meus irmãos, muito, muito séria,
em que acontece no nosso meio nos dias de hoje. Se você observar de uma forma bem cuidadosa, tome muito cuidado com profecia. Viu? É algo muito sério que eu quero dizer. Porque eu tenho muito temor. Eu, no meu coração, lendo a palavra de Deus, eu vejo que profecia, muitas vezes, a maioria das vezes, a maioria não, todas as vezes que eu vejo na Bíblia, foi para exortar o povo. Para mostrar aquilo que o povo deveria mudar. Tanto é que os profetas eram mal vistos. As pessoas tinham medo dos profetas. Agora hoje as pessoas procuram profeta para ouvir coisas boas. Pessoas mergulhadas no pecado. Né? E procuram profetas para abençoar o pecado dela. Uma vez uma mulher chegou aqui até mim e dizendo assim, pastor, eu estou sofrendo. Falei, todos nós sofremos, irmã. Eu comecei a me compadecer dela. Ela falou assim, olha, eu estou querendo vir para a igreja, mas o meu marido não quer, e o meu coração está sangrando por isso. Eu falei assim, irmã, não tem problema, você casou com ele, faz parte, venha você sozinha, deixa seu marido, uma hora do Espírito Santo de Deus, toca no coração dele, ele vai te acompanhar. Não, pastor, eu não sou casada. Eu falei, irmã, então você tem que largar esse cara. Simples assim, irmão. Sabe o que aconteceu, irmão? Nunca mais pisou aqui. Nunca mais. Esse é que é o grande problema, muitos de nós. Nós estamos com a vida toda bagunçada, a vida toda errada, sentimentos perigosos, cheio de egoísmo no nosso coração, e não tem amor dentro de nós, e nós queremos o quê? Edificar. Não tem como, irmão. Não tem como. É algo que nós precisamos aprender como igreja. O amor, ele foi feito para edificar. Edificação do corpo de Cristo. E para que haja edificação do corpo de Cristo, nós precisamos viver esse amor de todos os aspectos. Em todos os aspectos. Não pode haver em nossos sentimentos negócio. Segunda coisa, segundo plano. Segundo os interesses. Mas apenas o caráter de Cristo em nossos corações. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo nesse raciocínio? Amém? Amém. Graças a Deus, vocês estão me entendendo. Então, meus irmãos, as pessoas que se deixam levar pelo falar, antes que pelo fazer, vêm a ser nada mais do que mero som. Vamos tomar cuidado com isso. É perigosíssima essa questão. O amor é aquele que edifica, mas não faz bagunça. Não faz bagunça. Sem amor, não somos nada. Sem amor, a igreja não é nada, nós não somos nada. Eu vejo que esta igreja de Corinto foi uma igreja que tinha seus dons muito valorizados. Ou seja, eram supervalorizados por conta desses dons. Meus irmãos, mas eu quero dizer uma coisa muito séria. Os dons não podem trazer orgulho para a igreja. Nem para nós. Não adianta eu cantar bem. Não adianta eu tocar bem. Não adianta eu pregar bem. Não adianta eu ser um bom obreiro, um bom diácono. Não adianta nada ter uma igreja que tem uma estrutura até boa, um templo bacana, mas se não tiver amor, não vai, irmão. Nós não somos nada. Jesus Cristo, na semana da sua morte, lá em Lucas fala, no Evangelho de Lucas, quando ele, na semana da sua morte, antes dele ser crucificado, a Bíblia fala que ele foi em Jerusalém e ele foi ao templo.
E a Bíblia fala que quando ele chegou ao templo, os apóstolos, os seus apóstolos, eles ficaram encantados com o templo. E eles olharam, ficaram admirados com a beleza do templo. Mas Jesus Cristo, ele olhou para uma mulher, para uma viúva que não tinha nada. E o que ela tinha, ela ofertou. E você sabe o que Jesus viu naquela mulher? Amor. A graça de Deus estava tão forte na vida dessa mulher, que ela deu tudo o que ela tinha em favor do próximo. Ela colocou o dinheiro dela no altar. E a Bíblia fala que ela tinha apenas uma moeda. Viúva naquele tempo, irmão, ela era indigna. Ninguém conhecia, as viúvas antigamente, elas eram o quê? Afastadas da sociedade, ninguém cuidava delas. Elas não tinham respeito. Quem iria cuidar dessa mulher? Ninguém. Mas ela, com amor, ela ofertou a sua moeda, colocou lá no gasofilácio, a Bíblia fala, e Jesus entendeu que ela tinha o amor. Esse amor que todos os cristãos deveriam ter. E ele faz uma observação diante dos seus apóstolos. Ele dizendo aqui, o negócio é o seguinte, está vendo esse templo aqui tudo? Vai tudo acabar. Não fica encantados com essa beleza aqui não. Com esses muros, haverá um dia que isso aqui tudo vai ser desmanchado, tudo vai cair. Mas uma coisa que não vai cair, a perpetualidade do amor dessa viúva. Então preste atenção na atitude dessa viúva. A tal ponto que até hoje é pregado o que essa viúva fez diante do seu testemunho. Essa mulher, ela exalava o amor de Deus. Essa mulher tinha um coração aberto. Se ela fosse movida pelos sentimentos dela, queridos, ela simplesmente, ela não ia ofertar a moeda que ela tinha. Na verdade, se ela fosse envolvida com o sentimento, ela queria era receber. Porque uma moeda, talvez, ia sustentar ela apenas naquele dia. Mas se ela fosse envolvida pelos seus sentimentos, ela queria receber uma grande oferta. Mas ela não. Ela era movida pelo amor. E eu entendo que todos nós, meus irmãos, todos nós, para glorificar o nome de Cristo, para sermos valorosos, não adianta você ter dom, não adianta você vir aqui falar em línguas, não adianta que você aqui profetizar, não adianta você vir aqui e dar todos os seus bens para todo mundo, mas se você não tiver amor nisso, nada, absolutamente nada, vai acontecer. Porque nós nos preocupamos muito, sabe com o quê, queridos? É do reconhecimento aí do próximo. A gente valoriza muito isso, né? Você ser reconhecido pelo próximo. Mas nós precisamos ser reconhecidos por Deus, irmãos. Será que tudo que nós fazemos, Deus reconhece isso como amor? Esse é que é o grande problema. Esse é o grande problema. Será que tudo que nós fazemos em relação ao reino de Deus, nós fazemos por amor? Pelo singelo amor? Essa é a grande questão. Então, não adianta sermos poderosos em conhecimento, em talentos. Não adianta nada eu me tornar uma pessoa muito importante. Mas se eu não tiver amor, nada serei. E isso é preocupante. Porque os dons podem trazer orgulho para a igreja. Mas aqui, esse orgulho, ele apenas valoriza a capacidade daqueles que fazem a obra do Senhor. Mas não estão expressando a essência real do Evangelho, que é o amor de Deus. Então, meus irmãos, entenda que Deus não se deleita num cristão que não tem amor. E por fim, sem amor, nada se ganha. Atos de misericórdia e dedicação não adianta. Sem amor, tudo se perde. E sempre haverá, sempre vai existir a ideia da meritocracia.
quando alguém faz algo com excelência ou então com sacrifício. Sem amor nada se ganha. Eu fico imaginando em relação a essa mensagem, me veio à memória algumas questões que já aconteceu ao longo desses anos. Na Bíblia fala daqueles pais que sacrificavam seus filhos para um Deus chamado Moloque. Cara, imagina você pegar seu filho. Eu acho que filho é um amor tão puro, tão maravilhoso que nós sentimos. Aí você vai sacrificar um filho seu ali para Moloque? Rapaz, você viu tanto de criança pequena aqui hoje? É a mesma coisa os pais chegarem aqui, sacrificar essas crianças e matar elas em favor de um Deus. Muitos desses jovens não eram nascidos, aliás, os jovens não eram nascidos, mas na década de 2000, teve aquele acidente, aquele ataque terrorista lá nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, que ficou muito famoso, né? Gente, por que houve aquele terrorismo? Porque aqueles 4 pilotos ali, eles eram muçulmanos. E eles fizeram aquele ataque ali, acreditando que eles faziam o bem em nome do Alá. Eles sacrificaram a vida deles, mataram aquele tanto de pessoas, acreditando que eles estavam glorificando o nome do Alá. Gente, teve amor ali? Essa que é a grande questão, irmãos. Quantos até hoje saem de Goiânia e vai até em Trindade andando a pé, fazendo sacrifício, achando que vai tocar o coração de Deus? Como? Se não tiver amor. O que adianta eu andar quase mais de 20 quilômetros e no outro dia estou com uma vida de pecado, não consigo amar as pessoas, não consigo amar a Deus, não consigo fazer as coisas que tem que ser feito, movido apenas com os meus sentimentos. Eu vou ganhar alguma coisa, irmão? Você não vai ganhar, você só vai perder, porque não tem amor. Agora, aqueles que têm amor, eles ganham tudo. Você sabe por que eles ganham tudo? Porque Jesus Cristo, Ele é glorificado através dessas atitudes. Nós temos que entender que o amor de Cristo ele foi derramado em nossos corações. Mas o amor de Deus, o amor de Cristo, ele é derramado em nossos corações, não é para nós sentirmos o amor de Cristo não, irmãos. O amor de Cristo, ele é derramado nos nossos corações para que nós possamos exalar esse amor. Então tem que ser uma coisa de dentro para fora. Esse amor que está no meu coração, é preciso ter prática naquilo que eu sinto. Então, por fim, qual é o caminho a se seguir diante desse amor? Então nós relatamos aqui, poxa, sem amor nada se ganha. Sem amor não somos nada. Sem amor não haverá edificação. O amor é superior a tudo. Então esse é o caminho a seguir. Então como é que nós vamos demonstrar esse amor? Como é que nós vamos mostrar esse amor? Como é que nós vamos glorificar a Cristo? Colocando em prática esse amor. É a partir dos próximos estudos que nós vamos colocar essas características para a igreja aprender o que é glorificar Cristo através do amor. Então eu queria que você colocasse o versículo, capítulo 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Olha o que diz. É isso. Você quer glorificar Jesus Cristo? Você quer glorificar a Deus?
Você quer exalar o bom perfume de Cristo? Você quer ser verdadeiramente reconhecido? Uma pessoa que viveu o amor de Deus? É viver isso aqui, ó. O amor é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Deus. É isso que precisa ser vivido na igreja. A igreja de Jesus, ele foi chamado para viver essas características, para andar nesse caminho. E vocês entendam que todas essas características, você já tem dentro de você. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de nós, no nosso interior. Então nós já temos isso. Agora a questão é nós produzirmos isso. Isso que é amar a Deus. Isso que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é você colocar em prática essas coisas que é muito mais além do que os seus sentimentos. Porque é muito fácil você ser paciente, onde o ambiente para você ele é favorável. Agora coloca você num ambiente desfavorável. Coloca você num lugar para servir a Deus, que não seja alguma coisa longe do seu, que não seja uma coisa que está de acordo com seus interesses. Irmão, esse é o grande desafio para todos nós. E que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus possa trazer vida em nossos corações, que o Espírito Santo de Deus venha vivificar os nossos corações para que nós verdadeiramente possamos ser cristãos que honrem a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. A igreja, esse é o grande desafio para todos nós, né? E como é bom, e como é maravilhoso sermos a igreja. Como é maravilhoso nós sermos aquele povo que foi escolhido por Jesus para manifestar o caráter de Cristo. Isso é perfeito demais, é maravilhoso demais, cara. E nós só temos condições para vivermos isso, é o Espírito Santo, cara, reinando sobre nós, derramando sobre nós algo que vivifica os nossos corações e que nos convence, né, daquilo que nos convence dos nossos conceitos que são errados, daqueles que são errados, nos convence, né, das nossas motivações, daquilo que eu acho que é certo, que é errado. O importante é o Espírito Santo de Deus vir fazer uma limpeza em nossos corações e colocarmos, né, o mesmo sentimento que há em Cristo. E a Bíblia fala algo tão interessante que aquele que não consegue carregar a sua cruz, não pode ser o meu discípulo. Eu entendo esse não pode carregar a sua cruz, meus irmãos. A nossa cruz é aquilo que é difícil para nós. Né? Aquilo que talvez muito de nós fala, Senhor, nossa, uma mensagem como essa, eu falo assim, rapaz, eu não valo nada. Estou muito longe. Mas a Bíblia fala que nós precisamos carregar a nossa cruz. E eu acho que para carregar a nossa cruz, nós precisamos conhecer quem nós somos. Esse é o primeiro ponto, irmão. Talvez a cruz mais pesada somos nós mesmos. São os nossos conceitos, os nossos sentimentos.
a nossa pequena espiritualidade. Eu espero que essa palavra aqui hoje possa ter trazido sobre nós algo diferente. Algo que venha incomodar os nossos corações e reconhecer o quanto nós precisamos ser transformados e viver, né, esse amor que o próprio apóstolo Paulo conduziu para que nós pudéssemos viver. Então, converse com Deus nesse momento, fale com Ele, né? Fale com Ele. O Espírito Santo de Deus está aqui, dizendo aqui: Senhor, eis-me aqui, esse sou eu. Esse sou eu. Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Vem, Espírito Santo de Deus, faça a limpeza em nossos corações esta manhã. Venha nos convencer, Senhor, de todo o mal que há em nós. Venha quebrantar os nossos corações aqui esta manhã. Venha quebrar todos os nossos conceitos que nós criamos dentro de nós. Conceitos que foram colocados ao longo da nossa história, mas que não condiz o que é o Evangelho do Senhor. Portanto, eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, livra-nos, limpa-nos, ó Deus, com o mover, com o sopro do Teu Espírito em nossos corações. Que esta manhã, Senhor, o Senhor venha manifestar em nós algo novo. Que o Senhor venha levar a nós, ó Pai, um coração contrito. Um coração, Senhor, que possa reconhecer, sim, aonde nós estamos errando. Em nome de Jesus, que haja aqui, Senhor, em nome de Jesus, um mover sobrenatural do Senhor, que nos leve, ó Deus, uma conversão genuína, um coração puro diante dos Teus olhos, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a um estado, ó Pai, em que o nosso coração, Senhor, fica constrangido diante da Tua presença, reconhecendo o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos crescer na santificação, o quanto nós precisamos anular o nosso eu. Oh Espírito Santo, vem sobre nós e produz aqui em nosso meio vida que glorifique o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que eu oro, Pai, clamando a bênção do Senhor sobre nós. E que o Teu nome, ó Deus, seja engrandecido e glorificado todos os dias, até a Sua volta. Amém e amém.